2 Pedro capítulo 2, hoje nós vamos continuar a série que nós temos tratado em cima dessa carta de 2 Pedro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre falsos mestres, mas um juízo que é verdadeiro. Então vem comigo, 2 Pedro, a partir do capítulo 2, verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: no passado surgiram falsos profetas no meio de vocês, ou no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso 2: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. 2 Pedro, nós vamos parar aqui no verso 3, depois a gente continua. Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Espírito Santo de Deus, nos ajuda agora, Pai, em nome de Jesus, a compreendermos, Pai, a Tua palavra, a explicarmos, ou me dá a capacidade de explicar, Pai, não segundo a minha eloquência, nem o meu próprio entendimento, Pai, mas pela graça e misericórdia do Senhor na minha vida, assim como também na mente e no coração de cada irmão, Pai, que ouve ao Senhor a Tua palavra, que cada coração aqui nessa manhã seja um solo, Pai, fértil, Deus, para as sementes que vão ser lançadas. Pai, nós estamos num ambiente de batalha, mas nós falamos a partir do nome daquele que já venceu toda a guerra, Pai. Jesus Cristo, que o Teu nome seja exaltado nessa igreja, Pai. Que o Teu nome seja exaltado através dessa pregação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses 3 versos começam falando sobre o alerta de Pedro, dizendo: olha, assim como no Antigo Testamento houveram falsos profetas, também agora, nessa nova era, na igreja, existem falsos mestres. De maneira que a gente começa a entender que um falso ensino em nome de Jesus não é coisa nova. Muitos se levantaram, e se levantam, e ainda se levantarão em nome do Senhor para ensinar coisas segundo eles mesmos, de acordo com o seu próprio interesse. E nós temos que crescer e amadurecer como igreja para não sermos levados pelos falsos ensinos. E nós temos que pregar a palavra, amar a palavra de Deus. Se você lembra, o capítulo 1 termina justamente, Pedro, Vanessa, falando sobre que toda profecia vem de Deus. E que não depende de interpretação humana, vem de Deus, guiado pelo Espírito. É assim que ele termina. Lembra, nós falamos no domingo passado da experiência que ele teve no Monte da Transfiguração, e depois ele diz: e é por isso que nós podemos confiar nas profecias, porque elas não vieram do coração do homem, mas elas emanaram de Deus. E aí agora ele linkando, Luciano, esses assuntos, porque naquela época não existia essa divisão, então ele não estava conectando o capítulo 1 com o capítulo 2, ele estava escrevendo tudo de uma vez só. Ele está dizendo: olha, assim como essa profecia vem de Deus, não é tudo que você escuta que vem de Deus, porque os homens, infelizmente, vão deturpar essa mensagem. Isso não é novo, já houve no passado, vai existir agora e vai existir no futuro, é o que ele está falando. Tiveram falsos profetas, agora são falsos mestres. Ora, lá no próprio Éden, no diálogo entre a mulher e a serpente, se a gente pode caracterizar assim, ou o inimigo, a pergunta para Eva foi: o Senhor proibiu que vocês comessem dos frutos? E ela está lá: não, na verdade ele só proibiu que a gente comesse de um. Já começa a deturpar o sentido do que estava sendo dito pelo Senhor. De maneira que pegaram a palavra de Deus, e naquela época não era a escritura, mas era a ordem divina, e deturpar de forma sutil já era uma prática antiga. Quem aqui lembra quando a gente tinha que fazer aquelas provas que tinha verdadeiro ou falso? Alguém pegou essa época? Hein? VOF, era VOF? Né? Aqui seria o quê? T e F, né? True or false. Mas era VOF, e via de regra era o detalhezinho que pegava a gente, né, Romário?
Era aquele detalhe, não era aquela mentira assim escrachada. Era aquela resposta que era falsa, mas quase vestida de uma verdade. Claro, porque eles queriam saber se a gente estava atento ao detalhe. Ora, Pedro, quando ele está escrevendo aqui, meus irmãos, e nós começamos a ver, ele diz, olha, eles vão introduzir, esses falsos mestres agora, vão introduzir, verso 1, secretamente, heresias, ele está dizendo, olha, eles vão vir de forma sutil, eles vão tentar se disfarçar de verdade, mas não atentem para isso. O Senhor, através dos profetas no Antigo Testamento, levantou homens para dizer, olha, o que os profetas estão falando não é a verdade. Jeremias, Luciano, vai se levantar para dizer, o Senhor está condenando essas profecias que vêm deles. Ou seja, homens que se levantavam dizendo que era mensagem de Deus sem ser. Porque ele diz assim, vocês estão pregando paz, quando na verdade, mira, não há paz. E essa mensagem não vem do Senhor. O Senhor não está satisfeito com a sua conduta. Não existe paz no meio do povo de Deus. Na verdade, o coração de vocês se desviou do Senhor. Só que os profetas, para ficarem bem, né, com o povo, queriam dizer, não, está tudo em paz. E o Senhor levanta homens e mulheres para dizer, não. Essa mensagem não vem de Deus, não está nada em paz. Agora em Mateus, o próprio Cristo, falando no final do Sermão do Monte, ele vai dizer, Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. É a ideia do falso, do verdadeiro ou falso que eu acabei de exemplificar, Rafael, através da nossa prova quando a gente tinha que fazer. Meus irmãos, então, a primeira percepção que a gente tem que fazer é que a gente vive num mundo em que o falso ensino vai continuar existindo. E se nós queremos ser homens e mulheres que vivem algo novo no Senhor, biblicamente, lembra que domingo passado eu falei, a nossa experiência de vida com Deus tem que ser uma experiência bíblica. Nós precisamos discernir, então, sermos homens e mulheres que sabem discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Discernimento espiritual é chave na nossa vida com o Senhor, na nossa vida cristã. É chave para você estar sentado aí agora, ouvindo algo que eu estou falando, e você saber discernir se vem de acordo com a palavra de Deus ou não. E em nome de Jesus, tudo que for levantado e pregado nessa igreja, vai ser bíblico, em nome de Jesus. Mas isso não faz com que os irmãos baixem as suas guardas. Porque homens falhos ainda podem levantar a voz nesse microfone, inclusive esse que vos fala. Mas a palavra tem que ser a palavra de Deus. Discernimento espiritual, meus irmãos. Saber discernir o que vem do Senhor e o que não vem. Todo cristão, todo aquele que entrega a vida ao Senhor, deve buscar viver a partir do discernimento espiritual. E você só vai conseguir chegar nesse lugar se você se importar em aprender a palavra de Deus. Se você não conhece, vamos pegar aqui o que Pedro está falando, se você não conhece das profecias, você não vai saber discernir o que vem de Deus e o que não vem. Se você não conhece, pensa no Antigo Testamento, a lei de Deus, a forma como Deus espera que seu povo haja, o profeta podia se levantar e falar o que quisesse, eles não iam saber se estava de acordo com a palavra de Deus. Se nós não temos intimidade com a Bíblia hoje, com a palavra de Deus hoje, você está sentado aí nesse lugar totalmente sem defesa, sem argumento. Por quê? Porque você não tem conhecimento do que está sendo pregado. Qualquer pessoa vai poder chegar aqui e pregar o que você quiser, ou o que ela quiser, e você não vai ter argumento nem para discernir. Porque algumas coisas vão ser bem assim, entre aspas, deixa eu usar essa expressão, ridículas. Mas grande parte dos ensinamentos vão querer partir de um lugar bíblico, para chegar num lugar meramente humano, centrado no homem, não na pessoa do Senhor. Nós precisamos nos importar em aprender a Bíblia. E deixa eu te falar algo, nessa igreja não falta oportunidade para você aprender a Bíblia. E eu dou graças a Deus por isso. Não falo isso com orgulho nenhum humano, mas como uma obrigação nossa como igreja. Temos a Impact School. Quem está sendo abençoado através das aulas? É um lugar que você pode aprender a palavra de Deus. Aprender a viver de forma bíblica.
Que talvez lá você vai ter oportunidade, talvez não, lá você vai ter oportunidade de fazer perguntas, tirar dúvidas, que esse ambiente aqui agora você não tem. E sua família vai ser abençoada, sua vida vai ser abençoada, seus filhos vão ser abençoados. Por que você não vem? Aí nós temos a sexta-feira. Quem está aqui já veio alguma sexta-feira? Os homens, eu tenho certeza que a gente está sendo abençoados. As irmãs, espero que estejam vendo que os homens estão melhorando. Oh, Jesus, abençoa. Amém, irmão Jefferson? Estamos estudando sobre sermos um homem bíblico. As irmãs também, aprendendo a partir das irmãs Marta e Maria. Gente, não falta oportunidade. Porque certamente você não vai chegar nesse lugar de discernimento e maturidade espiritual sozinho. E também você não vai chegar só vindo para a igreja, domingo de 11 da manhã a 1 da tarde. É preciso desejar, aprender, crescer na palavra de Deus. Ninguém pode desejar isso por você. A igreja pode te oportunizar lugares para o seu crescimento, mas a igreja não pode crescer no teu lugar. O pastor não pode crescer no teu lugar. Os irmãos, a liderança não pode crescer no teu lugar. É um desejo pessoal. Se eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo de acordo com a Bíblia. Eu não quero ser enganado. E para eu não ser enganado, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Quando Pedro está falando, a partir desses 3 versos que eu li agora, ele diz, olha, o procedimento deles vai ser assim, vai ser bem na surdina. Vai ser, eles vão introduzir secretamente, eles vão trazer para dentro, digamos assim, eles vão colocar dentro desse lugar de estudo da palavra de Deus, heresias, ensinamentos deturpados, falsos. Verso 3 vai dizer que na sua cobiça, eles inventam histórias, eles explorarão com histórias que inventaram. Ele segue então dizendo que não apenas o procedimento deles é esse, mas o propósito de todo ensino falso não é glorificar a Deus, mas é na sua própria cobiça trazer as coisas para si. Então sempre que alguém vier para cá, falando mais de si, menos do Senhor, fica com os olhos atentos. Quando, especialmente agora estou falando desse lugar aqui, para nós como igreja, maturarmos. Se esse lugar de púlpito, de pregação da palavra de Deus, foi mais para falar do homem do que do Senhor, a gente está errado. Se for para eu ler um texto bíblico, sair aqui do lado da palavra de Deus e começar a falar de mim, está errado. Porque eu posso manipular essa palavra e começar a trazer a mensagem a respeito dos meus próprios interesses. Quando toda mensagem começar a falar mais a respeito de um homem do que de Deus, abre os seus olhos. Cuide do seu coração. Você precisa discernir, meu irmão. Você precisa discernir espiritualmente. Sabe qual é a nossa preocupação? E aí, se não me engano, o pastor Marcos usou essa expressão do procure a igreja mais perto. E ele falou, procure a igreja mais perto da Bíblia. E a gente geralmente está procurando a igreja mais perto da nossa casa ou mais perto do nosso interesse. A gente muda porque não, a palavra lá é mais agradável. Tenha cuidado, meu irmão. Eu não estou dizendo que essa aqui é a única igreja, nem abri minha boca para dizer isso. Os irmãos têm clareza disso? Existe muita igreja bíblica por aí. Em nenhum momento eu estou colocando, só existe essa aqui. Em nenhum momento eu falei isso. Só que o problema é que existe muita errada também. Uma vez nós ouvimos, eu já era pastor dessa igreja. Uma pessoa que veio de uma outra igreja, não ficou aqui, então não é ninguém que está aqui. Dizendo que chegou lá na igreja que ela estava e... eu quero estudar a palavra. Eu disse, não, você não precisa estudar, vem só aqui no domingo e está tudo bem. Gente, não existe isso. Se você quer estudar a palavra, você deve ser estimulado a estudar a palavra. Se algum pastor se levantar para não querer que você estude a palavra, sai. Está errado. Está errado. Cuidado com o falso ensino. Porque o falso ensino, Diego, vai trazer um falso viver. Porque esse falso viver um dia vai se deparar com um verdadeiro juízo. E esse é o grande problema. É onde esse falso ensino vai nos levar. Porque aquilo que somos ensinados, ou aqueles ensinamentos, nós vivemos a partir deles.
Você já viveu, Egésio? Agora vem comigo, Egésio. Agora é aquela hora que hoje de manhã Deus nos inspirou. Meus irmãos, desde ontem eu estava assim, Deus, o que eu posso usar como exemplo? Tentei pensar em algo que eu já tinha vivido, não lembrei. E hoje de manhã, 5 primeiros minutos aqui na igreja, o Egésio virou minha ilustração positiva. Eu já falei para ele, tá, irmãos? Então, não tem problema nenhum. Você já viveu uma situação, Rafaela, que você fez ano após ano algo, e alguém um dia te chegou assim, mas por que você faz isso desse jeito? Na verdade, o certo era fazer da outra forma. Alguém já viveu isso? Estava tentando pensar. Com certeza a gente já viveu, mas eu também fiquei com essa cara assim, irmã Luciana, dizendo, o que já fiz, né? Alguém já me ensinou algo, e eu passei assim, ano após ano fazendo aquilo, e de repente alguém chegou para você, Romário, e falou assim, não, na verdade isso aqui era tão mais simples, era só isso. Aí hoje de manhã está lá o Egésio com um pote de Nutella. Se você já tentou abrir um pote de Nutella, primeiro, você está desesperado para querer comer aquela Nutella, né, Kate? E aí, copo de Nutella é tipo aqueles copinhos de água. Quem já tem copinho de água que sempre quebrava antes de você conseguir abrir todo, aí ou você furava assim com o dedo, né? Ou você ia lá com o dente. Quem já sofreu isso? Copinho de água. Então, esse potinho de Nutella vem com aquele selo assim que você não tem nem condições praticamente de tirar. Quem já teve essa dificuldade? Então, hoje, eu vou ajudar os irmãos a abrirem um pote de Nutella. Se sujar a casa dos irmãos, a culpa é da Egésio. O Egésio disse que viu um vídeo onde o cara, na verdade, ele apertava o pote até a tampa romper. E aí depois você já só puxa o restante. Não voou Nutella, fiquem tranquilos. Mas fazer isso é por sua conta em risco. Mas quando eu olhei o Egésio, quando eu cheguei na cozinha, estava lá o Egésio assim, ó. Eu disse, Egésio, o que você está fazendo? Ele disse, não, eu vi um vídeo na internet, o cara abria o pote de Nutella assim, a gente sempre abriu errado. Eu disse, obrigado, Deus, é meu exemplo agora. Por quê? Porque o ensinamento errado vai levar você a viver uma vida de forma errada. E a gente precisa aqui como igreja ser aquele que diz assim, não, o pote de Nutella, Mauro, não se abre assim, ainda mais você agora, Mauro. Que cena maravilhosa, você forte, com aquela regata abrindo um pote de Nutella. Mauro, fui 3 vezes para academia essa semana. Fui, deixei os meus filhos e saí. Estou brincando, eu entrei e fiz, mano. Porque o falso ensino vai produzir um falso viver. Você compreendeu isso? Então, primeiro, saiba discernir o que vem de Deus e o que não vem. Por que esse discernimento é importante? Porque se nós não discernirmos, nós podemos estar vivendo de forma equivocada, achando que estamos vivendo a vontade de Deus, mas na verdade é porque estamos vivendo a partir de um lugar de ensinamento errado. Verso 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Verso 8. Pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Meus irmãos, olha o risco da gente viver fora do lugar bíblico. Então, minha primeira pergunta, compreendendo que o falso ensino gera um falso viver, é: como tem sido o meu e o seu, ou na verdade, como tem sido o seu viver? Você tem vivido de acordo com a palavra de Deus? Você tem vivido de forma bíblica? Você tem buscado saber mais da Bíblia para saber como você deve viver? Será que você pode dizer, não, o que eu vivo de acordo com a palavra de Deus? Porque para dizer isso, primeiro, a gente tem que conhecer a Bíblia. Segundo, a gente tem que depender muito do Espírito Santo de Deus, para conseguir viver o que Deus nos manda viver. E a beleza que a gente já leu no capítulo 1, eu não vou ficar repetindo isso, é que Deus já proveu isso para nós. Há provisão divina para nós vivermos de acordo
com o que Deus deseja. Jeremias 23, 13, se você quiser abrir lá. Jeremias capítulo 23, verso 13. O Senhor está repreendendo os profetas. Esses que ensinavam falsamente, ensinavam erradamente. E lá no verso 13 do capítulo 23 de Jeremias, ele diz: entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, meu povo. Entre os profetas de Jerusalém, vi algo horrível. Eles cometem adultério, vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Verso 15. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 16: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsa esperança, falam de visões inventadas por meio deles, e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Verso 20. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Os dias vindouros, vocês compreenderão claramente. Verso 21. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. O que o Senhor está dizendo aqui é simplesmente não a respeito do que eles pregaram, Diego, mas da forma como eles viveram. E o que eles falaram e viveram impactou o povo de Deus, a conduta do povo de Deus. Quando nós voltamos a Pedro, no capítulo 2, nós vemos claramente, meus irmãos, que com o Senhor não se brinca, porque esse julgamento, ele não é um julgamento falso, ele não é simplesmente uma menção para assustar a gente. Não, ele é uma verdade. E aí, quando Pedro está trazendo exemplos, ele traz aqui pelo menos 3. E no verso 4 ele diz: olha, o Senhor Deus não poupou os anjos que pecaram. E aqui existe, na verdade, uma gama ou algumas correntes de interpretação, irmã Luciana. Alguns vão dizer que isso aqui se refere a Gênesis 6. O que acontece em Gênesis 6? Gênesis 6 é o anúncio do dilúvio. Mas o capítulo 6 começa falando da relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E aí existe uma discussão se isso era a linhagem, na verdade, de Sete, ou seja, vindo da descendência de Adão e Eva, uma linhagem que seguiu o coração de Deus, e uma linhagem de Caim que desobedeceu à vontade de Deus, ou se referia a anjos caídos, que em seu pecado tiveram relações com as filhas dos homens, ou seja, as mulheres. E aí existe um debate a respeito disso. A outra análise, quando eu penso em 2 Pedro 2, nessa menção do Senhor a anjos que pecaram, diz respeito à queda de Satanás e os seus anjos, que Apocalipse vai mencionar como o inimigo Satanás e 1/3 das estrelas que caíram junto com ele. Hernandes Dias Lopes segue essa linha, e eu, particularmente, quando eu leio 2 Pedro, eu penso a partir dessa temática. Eu não penso em Gênesis 6, mas eu penso a partir de Pedro falando: olha, se nem o Satanás e os seus anjos, que um dia estiveram em esplendor, foram poupados da ira e do juízo divino, quanto mais nós, homens mortais, se vivermos e ensinarmos aquilo que é contrário à palavra de Deus. E aí ele segue dizendo no verso 5, que também não foi poupado o mundo, através do dilúvio. E a gente sabe que quando há o relato do dilúvio,
diz que o coração do homem só tinha inclinação para o mal. Essa é a descrição, Bruno, em Gênesis 6. Porque Deus viu que o homem, toda a inclinação do homem era para a perversidade. Mas ele achou em Noé um homem justo. Se o Senhor também não poupou a humanidade através do dilúvio, não vai livrar a sua mão, ou não vai reter a sua mão, pelo contrário, vai julgar aquele que vive e ensina falsamente. Por último, verso 6, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra. E você lembra que, ou se não lembra, eu te falo, que o próprio Abraão discutiu ou dialogou com Jesus, dizendo, ou com Deus, perdão, dizendo, não tem como livrar essa cidade não? E se tiver ali 50 bons? Aí Deus vai lá e fala assim, não tem 50 bons, pode procurar aí. Não, mas se tiver, eu sei que ele vai descendo até, e se tiver 10 bons? Não, também não tem 10 bons. E aí há a condenação daquela cidade, a cidade tão perversa que os homens daquela cidade chegaram a desejar ter relações sexuais com os anjos de Deus. E Ló, no seu desespero, olha isso, Romário, que coisa absurda, chega a dizer, não, tenham com as minhas filhas. Olha isso, meus irmãos, o nível de degradação moral e espiritual daquela época, daquelas cidades. A resposta é que a mão do Senhor pesa contra aquelas cidades. Se o Senhor não poupou aquelas cidades, Pedro está dizendo, esse mesmo Deus zeloso pela sua palavra, zeloso pela sua retidão, zeloso pela sua justiça, não poupará homens e mulheres que ensinam falsamente e vivem falsamente. Por isso que é tão necessário eu e você crescermos em maturidade espiritual, à luz da Bíblia, para sabermos discernir os ensinamentos que vêm de Deus e que não vêm de Deus. Então, meus irmãos, tome isso como um alerta, dizendo, você não pode passar domingo após domingo, semana após semana, dia após dia, mês após mês, ano após ano, estagnado na sua caminhada espiritual. É preciso, é necessário crescer. O eis que tudo se fez novo, ele é o início de um grande processo que vai nos levar a maturidade. Essa maturidade é a santificação que nos torna mais semelhantes ao homem perfeito, Jesus Cristo, ao Deus que se fez carne. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. E eu volto a perguntar, o seu viver é um viver bíblico? É fundamental nós vivermos à luz da Bíblia. Meu Deus, pastor, estou assustado agora. Tudo isso aí aconteceu agora, eu não estou aqui para colocar medo em ninguém. Porque a beleza, é preciso discernir então, o que vem de Deus e o que não vem. Porque o ensinamento falso vai produzir um viver falso. A beleza disso, o homem justo, e quando eu falo homem, o ser humano, homem e mulher, justo, não tem medo do juízo. Quando eu e você lemos 2 Pedro, os versos que nós lemos, a partir do dilúvio, vem comigo, final do verso 5. Quando a palavra de Deus diz que trouxe o dilúvio sobre aquele povo, ele diz, mas preservou quem? Noé. Quem está comigo, irmão? Amém? Mas ele preservou quem? Pregador da... Isso, está melhorando. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas. Verso 7. Mas livrou Ló, homem justo. Verso 8. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo. Quando nós começamos a falar como igreja sobre a prioridade do reino de Deus, nós também lembramos que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua... Lindo, meus irmãos. E a justiça de Deus diz respeito à retidão do próprio Deus. Quem sendo justo não poderia passar a mão no pecado, mas derramou ou entregou o seu próprio Filho por amor a nós.
E a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o derramado do Espírito Santo, a novidade de vida em Cristo Jesus, deve produzir em nós uma vida agora justa, a partir da justiça de Deus. Não no sentido jurídico, legal, moral da coisa, mas no sentido espiritual. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, viver justo, ele não teme o juízo. Porque se para aquele povo o dilúvio foi uma condenação, para Noé foi salvação. Se para Sodoma e Gomorra foi fogo vindo dos céus, para Ló foi purificação. Não por causa do padrão desses homens, de justiça desses homens, mas por causa do padrão divino. Porque se ser fiel a Deus não tivesse recompensa, santidade e justiça de Deus estavam em jogo. Agora, se a gente quer também essa recompensa na terra só, a gente está errado. Às vezes a gente entra em crise com Deus a respeito da sua palavra, porque a gente espera, mas Deus, eu estou fazendo isso aqui, e minha vida não está caminhando aqui. Só que esse padrão de justiça diz respeito à nossa vida eterna. Há recompensa, meu irmão, se você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, se você viver biblicamente, se você crescer, se você desejar o Senhor, se você for fiel a Deus, ainda que tudo aqui seja contrário, ainda que pareça que tudo aqui é perda, você está sempre ganhando, porque existe uma eternidade para ser vivida com o Senhor, e Ele tem a recompensa para cada um de nós. Se a gente olhar só para esse lugar aqui, a gente vai começar a ter um falso ensino, porque a gente vai virar uma teologia da prosperidade. Não, faz aqui, Deus vai te abençoar aqui mesmo, e aí você esquece até do céu, você acaba para viver aqui, e você começa a viver uma barganha com o Senhor. A beleza do Senhor, é que o que a gente cantou, é que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. Nosso desafio, então, é viver uma vida que agrada a Deus. É fugirmos do falso ensino, que produz um falso viver, mas buscarmos viver de forma justa. A palavra de Deus está dizendo, olha, Noé era pregador da justiça, Ló era um homem justo, e olha o verso 8, é maravilhoso, ele diz assim, vivendo entre eles, ou seja, no meio daquela confusão e degradação, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma. Meu irmão, olha a aflição dele, dizendo, meu Deus, as pessoas ainda não entenderam que é melhor viver para o Senhor, as pessoas ainda não entenderam, estão vivendo nos seus próprios prazeres. Ele começava a afligir a sua própria alma, pela falta de compreensão, de que não é que elas precisavam fazer algo para ganhar o coração de Deus, é de entender que Deus já tinha feito, e essa é a beleza para nós, meus irmãos. A gente tem a oferta do amor de Deus para nos salvar, a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar na nossa santificação. Por que rejeitar essa proposta? Não faz nenhum sentido, a conta não fecha. Esse domingo, hoje, é dia, que dia é hoje? 16. De? Como é que o americano escreve isso? Março 16, 03, 16. A Convenção da Flórida, eu preguei sobre isso na quarta-feira, quem estava lá ouviu? A Convenção da Flórida fez uma campanha para se pregar hoje em cima de João 3, 16. Domingo 3, 16 é hoje. E eu vinha no carro agora pensando, e um dos textos que eu mais gosto na Bíblia é Romanos 8. E quando eu penso se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é sobre a gente sair ganhando todas as batalhas nessa vida, mas pensa nessa oferta dizendo, o Deus Criador é quem está disposto a caminhar do teu lado. Sabe aquele pai que chega para o filho e diz, não, eu estou contigo. Acho que talvez foi uma das frases que eu mais ouvi do meu pai, que mais me encorajou em vários momentos da minha vida. Eu olhava para ele no meio do meu medo e ele falava, eu estou contigo, vai lá. Deus é esse Pai maravilhoso, que muito mais do que qualquer pai humano, Ele está dizendo,
eu estou em teu favor, mas não é em teu favor para você viver a vida que você quer, é para você viver de acordo com o que eu quero para você. Não é a gente usar Deus como uma mochila nas nossas costas para fazer a nossa vontade. Mas eu quero que você entenda a proposta, Rafael, dizendo, ô Deus, Criador de todas as coisas, diz, eu estou contigo, quem pode ser contra você? É nessa forma, é a partir desse lugar que nós temos que nos posicionar em Jesus, na justiça de Deus, para dizendo assim, meu viver é um viver justo, eu não temo o falso ensino, eu não temo esse falso viver, e eu também não temo o juízo. No dia que vier eu não tenho o que temer, porque eu já recebi a salvação, a oferta pela graça maravilhosa de Deus na minha vida. Não desperdice essa oportunidade. Só existe uma forma de nós não temermos esse lugar. Verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo. Verso 9 de novo. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, contudo nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença de Deus. Meu irmão, a melhor forma da gente combater esse falso viver, combater o falso ensino, não é tentar descobrir todas as heresias, todos os falsos ensinos que estão sendo propagados por aí. A gente ia perder muito tempo e ainda não ia chegar em lugar nenhum. Assim como, e o irmão Jefferson talvez possa falar isso melhor do que eu, quando você vai ensinar ou aprender como combater ou como não receber notas falsas, irmão Jefferson, você deve ter feito algum curso nesse nível, né, no banco. Você tem que estudar bem as características da nota verdadeira. Senão toda semana você vai receber mais um esquema de uma nota falsa. Que a nota falsa, só aquelas que vêm no supermercado que diz assim, falsa, sem valor nenhum. Mas aqueles que querem produzir mesmo, eles vão fazer de tudo para mascarar aquela nota falsa como se verdadeira fosse. Só que se alguém for querer combater isso, estudando toda a vida como é que é uma nota falsa, a cada momento vai surgir algo novo. O que você tem que fazer? Você tem que se tornar especialista em nota verdadeira. Melhor forma da gente combater e aprender no Senhor essa observação bíblica é beber cada vez mais dessa fonte. É nos tornarmos, se podemos falar assim, mestres na palavra de Deus. Para não sermos falsos mestres, não temos que compreender o que eles estão ensinando em falsidade. Não, nós temos que aprender o que é verdadeiro. Nós temos que viver de forma bíblica. O eis que tudo se fez novo em nós é uma grande oportunidade de viver uma maravilhosa vida com o Senhor. E talvez começar em algum momento da sua caminhada a olhar para você e dizer, eu nunca conseguiria viver assim, mas o Espírito Santo tem me levado a esse lugar. Não é na minha força, não fui eu que fiz, foi o Deus que me trouxe até esse lugar, porque o Deus que gera em nós novidade de vida, Ele também nos sustenta no crescimento nessa caminhada. Talvez é olhar depois de um tempo para você e dizer, meu Deus, como o Senhor transformou a minha vida. E olhar um pouco mais abrangente e dizer, como o Senhor não apenas transformou a minha vida, Zípora, mas como Ele mudou a minha história por completo. Se um dia eu não tivesse decidido viver a partir da palavra de Deus, como eu estaria hoje? Mas obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia eu não apenas ouvi essa palavra, mas eu decidi viver a partir dela. E eu simplesmente não decidi naquele dia, depois dei as costas e saí, mas eu decidi crescer nessa palavra. Obrigado, Senhor, porque em alguns momentos eu ouvi algo que não estava de acordo com a Tua palavra, mas eu soube discernir, eu me ajoelhei, eu busquei, eu estudei, eu orei, eu caminhei com alguém, eu pedi ajuda de alguém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou pessoas ao meu lado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me colocou numa igreja que abre a palavra e explica, que deseja que ela seja estudada, compreendida. Você entende que tudo isso é privilégio nosso? Você entende que isso aqui, essa palavra está aberta hoje, nesse lugar, é privilégio nosso? Primeiro, muitos lugares abertos em nome de Deus não estão pregando
essa palavra. Segundo, lugares que desejariam pregar essa palavra não podem abrir e pegar a palavra de Deus, porque sofrem perseguição. Alguns irmãos talvez estão acompanhando a tragédia que está acontecendo na Síria. É privilégio nosso. E até quando a gente vai ignorar que isso é privilégio? Falso ensino não é novidade. Nós precisamos acordar, meus irmãos. Bíblia não pode ser o objeto do domingo. Tem que ser um estilo de vida. Só quando a gente conhece o Senhor, a gente deseja mais dele. Domingo passado eu falava sobre experiência com Deus. Sabe qual é a minha oração? Que nós não sejamos uma igreja que apenas conhece de ouvir falar, mas que vive experiências com o Senhor. Uma igreja que amadurece. Uma igreja que cresce. Você deseja isso, meu irmão? Não me deixa como irmão em Cristo, como pastor dessa igreja, desejar isso sozinho. Sabe por quê? Porque não é uma decisão do pastor Abraão. Não é uma decisão do Abraão. É um propósito de vida. Nós fomos criados em novidade de vida para crescermos, para edificarmos um ao outro, para funcionarmos no corpo de Cristo. Deseje hoje aprender a Bíblia. Deseje hoje se livrar do falso ensinamento. Se de alguma forma algo que você tem vivido, pastor, não sei se isso é bíblico, busque a Deus. Busque a Deus. Abra a palavra. Mastiga a palavra. Briga com o texto. Meus irmãos, se tem alguém que me faz brigar com o texto na Bíblia, é minha esposa. Essa semana ela estava fazendo pergunta, Romário, até meia-noite discutindo teologia. Até ontem foi do mesmo jeito. Mas a gente vai cavando o texto. E ela olha para mim, irmão Jé, e fala assim, você está muito crítico, né? Se não tem exatamente assim na Bíblia, é a Bíblia. Por que eu vou querer acrescentar alguma coisa à Bíblia? Por que eu vou querer ter uma ideia melhor do que o Senhor, do que o autor dessa palavra maravilhosa, divina, inspirada por Deus? É difícil, meus irmãos. Sinceramente falando, eu e você vamos morrer nessa terra sem compreender algumas coisas aqui, Romário. Você que gosta de estudar, eu lhe admiro por isso, a gente vai morrer sem compreender. Ou algumas coisas aqui a gente vai morrer discutindo, achando que é Recife e é Fortaleza. Só que isso aqui é para obedecer. A palavra de Deus é para obedecer. Custe o que custar. Doa o que doer. Ao preço que for, vai te custar, eu te garanto. Noé, gastando tempo, construindo uma arca, por obediência a uma palavra. A palavra de Deus não nos conta, a narrativa bíblica não nos fala como foi esse tempo. Mas você imagina que foi um tempo difícil ou fácil? Difícil. Meu irmão, se no meio do meu sertão, Deus me pedisse para construir uma arca, doideira. Aí, Gésio, uma vez eu vi um pregador comentando que o maior desafio de Noé não foi nem construir a arca, foi convencer a mulher e as 3 noras a entrar na arca. Sem um pingo de chuva, meus irmãos. Mas precisou de fidelidade, precisou de obediência. Agora já pensou, cada martelada, mas Deus, por que mesmo? Mas eu não concordo muito com isso aqui, não. Não, sério, eu e minha família aqui sozinho, desse tamanho, e aí cada dia amanhecer aquele questionamento, aquela murmuração. Obedeça. De novo, eu não estou dizendo aqui para você não buscar o texto bíblico perguntando. Faça isso, que fique claro isso para nós. Mas é porque a palavra é para obedecer. Aí a musiquinha das 3 palavrinhas, que eu vivo escutando agora lá em casa, Marcinha, diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de... a música, ela ficou assim. A gente tem que mandar o Wave ficar parado assim, né?
Mas não é porque ela simplesmente olhou para trás, Bruninho. Irmã Cleide, é porque ela desobedeceu a palavra de Deus. Se o olhar para trás fosse bíblico, estava vivo até hoje, quem sabe. Não é o fato do olhar para trás, é a obediência a respeito da palavra de Deus. Mas eu e você precisamos conhecer essa palavra para poder obedecer. Tiago, não é nada sobre teologia não, Tiago, fique tranquilo. Qual morango aqui você quer? Da esquerda? Esse aqui? Ô Tiago, não podia ter sido melhor, obrigado, Deus. Porque esse é falso. Esse é um morango falso. Facilmente a gente pode ser enganado. Tem muita coisa nesse mundo, parecendo ser verdade de Deus, mas é mentira de Satanás. Curva tua cabeça, feche teus olhos. Vamos orar para Deus nos guiar por um viver bíblico. Te amamos, Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é verdade. Amém. Pai, nos ajuda, Pai, a dizer como salmista, Pai, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Pai. Ela é luz que guia o meu caminho, Senhor. Nós queremos nos mover a partir da Tua palavra, Pai, custe o que custar, Deus. E sabemos que vai custar, Pai, não queremos simplesmente que a Tua palavra agrade os nossos próprios interesses. Não, Senhor, pelo contrário. Nós queremos pela fé, em obediência, Pai, agradar o Teu coração, Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver de forma bíblica, nos ajuda a discernir o que vem do Senhor e o que não vem. Pai, se em algum momento nossa vida, nossa própria caminhada contigo, foi vivida ou tem sido vivida a partir de um falso ensino, Pai, que nesse momento, Pai, nós possamos tomar a decisão de dizer, eu não quero viver pelo falso ensino, eu quero aprender a verdade, eu quero viver a partir da verdade, eu quero Jesus Cristo como centro da minha vida, eu quero a palavra de Deus como centro do meu viver. Porque o juízo vem, Pai, mas o justo não teme o juízo, Deus. Todas as coisas, Pai, serão reveladas, Deus. Mas nós queremos viver, Pai, a partir daquilo que o Senhor já revelou para nós, Pai. Começa a colocar a tua oração, meu irmão. Eu quero que você ore simplesmente dizendo, Senhor, há algo no meu viver que não é bíblico. Me ajuda nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fique em oração. Pede ajuda ao Senhor. Há algo no meu viver que não é bíblico, Pai. Algo que eu aprendi que, na verdade, hoje eu entendo que não vem de acordo com a Tua Escritura. Me dá força para te obedecer, Senhor. Falsos mestres se levantarão, mas nós seguiremos a palavra verdadeira. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.